Começamos com mais um correspondente médico. Lembrando que você pode participar sempre com a gente aqui, viu? Hashtag correspondente médico para que o doutor Fernando Gomes possa responder a sua questão, como sempre, né, doutor? Todo dia. É isso mesmo, Elisa. A gente gosta bastante e estamos aqui prontos para ajudar a sanar a sua dúvida. Vamos lá então, começamos aqui com o tema trazendo um nome que apareceu aí nas últimas horas, pouca gente tinha ouvido falar, mas já gerou uma dúvida. O que é síndrome vasovagal? Você já conhecia essa síndrome? Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. E onde é que surgiu esse nome? No primeiro dia de depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da pandemia, o Senado informou que Pazuello teve um mal-estar. O senador Otto Alencar, que é médico e atendeu Pazuello, disse que o general teve um caso de síndrome vasovagal, mas o ex-ministro negou que tenha passado mal. Mais cedo, o senador Otto Alencar explicou os sintomas que ele identificou no ex-ministro durante um intervalo da sessão de ontem e deixou bastante claro tudo o que havia ocorrido, que chegou, viu que o ministro não estava passando muito bem e ofereceu um atendimento. Aliás, a gente tem as próprias palavras do senador explicando isso. Falaram que o general Pazuello ficou tonto e estava sentado numa poltrona. Meu instinto de médico foi procurar saber o que estava acontecendo. Quando cheguei lá, ele estava sentado na poltrona, com as pernas esticadas e um pouco pálido. Aí eu percebi que ele estava tendo uma síncope. Peguei ele e pedi: general, o senhor está na posição incorreta. O senhor tem que deitar e elevar os membros inferiores para que o sangue possa ter fluxo mais rápido o cérebro e aí contornar a síncope. Assim ele fez. Ele deitou-se, levantou as pernas, ficaram elevadas e ele recuperou, ficou mais corado, ele estava muito pálido, né? E eu esperei um pouquinho, e perguntei: o senhor está melhor? Ele disse: estou melhor. Aí eu saí. Quando eu saí, já tinha lá fora a notícia de que ele passou mal. E eu não uso o termo passar mal, porque passar mal pode ser de um infarto, de um AVC ou de uma coisa grave. E me perguntaram o que aconteceu. Para proteger o general, eu falei o que eu achei que tinha acontecido, como aconteceu, uma síncope. Então, do senador explicando o que ocorreu, e já temos aqui uma imagem do cérebro para o doutor Fernando Gomes nos explicar onde exatamente ocorre esse, a gente pode chamar de mal-estar, doutor? O que acaba acontecendo, Elisa, é que existe um equilíbrio contínuo entre o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. Cada um deles tem a missão, isso eu estou falando no plano inconsciente, de controlar a pressão arterial do corpo, entre outras funções extremamente importantes. Então, na região do hipotálamo, que é uma região extremamente importante, nós temos neurônios que vão disparar informações para que a gente possa aumentar a nossa pressão arterial ou reduzir a nossa pressão arterial. No caso, quando existe uma sobrepujância do sistema nervoso autônomo parasimpático, a gente tem esse estímulo vindo para a região do tronco cerebral e através do nervo vago, exatamente, na região mais para baixo, na fossa posterior, liberando então através do nervo vago informações para que a frequência cardíaca venha a reduzir e a pressão arterial também diminua. Quando isso acontece no momento em que você está tendo uma atividade, isso pode implicar numa queda da pressão arterial e, com isso, reduzir o fluxo sanguíneo cerebral e, dessa maneira, então, a necessidade de que você fique na horizontal para que o sangue chegue de forma adequada e perfunda o cérebro. Acaba sendo um mecanismo natural de defesa. Existem pessoas que têm isso com muita frequência, mas, naturalmente, isso pode ocorrer em algumas situações, quando, por exemplo, você tem uma dor muito grande, por exemplo, um atleta que leva ali uma paulistinha, por exemplo, machuca a perna de uma forma extremamente forte, aquele desmaio que vem por conta da dor nada mais é do que uma resposta do próprio corpo físico em algo nesse sentido. Um ambiente muito quente, um ambiente muito desagradável também pode levar a essa situação. Não caracteriza exatamente uma doença, é uma coisa que qualquer pessoa pode estar lidando. Por exemplo, frente a um assalto, frente a uma situação adversa, isso pode acontecer.
Isso que eu ia lhe perguntar justamente, doutora. A gente não está falando de uma doença. Independentemente do que tenha ocorrido dentro da CPI, é interessante que a gente possa trazer esse assunto aqui para expandir mais o nosso conhecimento e compreender até que ponto a gente tem de ficar atento a isso. Uma pessoa pode demonstrar várias vezes esse tipo de desconforto, essa síndrome, e isso servir de alerta para ela. Opa, peraí, acho que é importante eu procurar um médico e entender o que está acontecendo? Sim, sempre que a gente fala de síncope, né, de perda de consciência, o famoso desmaio, você precisa descartar problemas que aconteçam no cérebro ou no coração. Uma pessoa que tenha arritmia cardíaca, ou seja, o coração ele deixa de funcionar no ritmo adequado, pode também vivenciar uma situação semelhante, porque diminui o fluxo sanguíneo para a cabeça, para o cérebro e a consciência tende a reduzir e a pessoa cai ao solo. Uma pessoa que, por exemplo, tenha uma, entre aspas, arritmia cerebral, uma epilepsia, também pode perder a consciência. E dessa forma você precisa investigar para saber qual é a origem daquela síncope. E se existe um desbalanço, na verdade evidente, nesse controle do sistema nervoso autônomo simpático parasimpático, a ponto de atrapalhar a vida de relação da pessoa no seu cotidiano, muitas vezes você precisa fazer o diagnóstico para verificar se a pessoa consegue fazer esse ajuste fino de pressão arterial que todos precisamos ter para que a gente consiga estar deitado, estar sentado, estar de pé e transitar nos diversos ambientes. Então, não que signifique uma doença propriamente dito, é algo que qualquer pessoa pode apresentar. Doutor, tem mais um questionamento que está sempre aparecendo na hashtag correspondente médico. A vacina da Pfizer, na bula, indica o seguinte, indica que o intervalo tem que ser de 21 dias, ou seja, 3 semanas. Só que, para gerar dúvida nas nossas cabeças, aqui no Brasil, o país vai aplicar após 12 semanas da primeira aplicação. Doutor Fernando Gomes, se a bula diz uma coisa e na prática a gente vai fazer outra, natural que as pessoas tenham aquela coisa, opa, pera lá, tem alguma coisa errada aí. Então explica pra gente, por favor, doutor, por que essa adaptação? Eu vou te dar um exemplo. Existem remédios para tratar a enxaqueca que são utilizados para prevenir as crises ou diminuir a sua intensidade. E são remédios que originalmente não foram desenvolvidos para tratar enxaqueca. Então, estou falando de anticonvulsivantes, estou falando de beta-bloqueadores, mas no decorrer do tempo, a associação de ambos se mostrou eficaz nesse sentido. A mesma coisa em relação à vacina. Então, nós temos acesso atualmente a dados de um estudo que foi necessário para validar a vacina, para ela ser produzida e ser comercializada em todos os países. Mas a gente não tem conhecimento total do que pode acontecer se a gente espichar um pouquinho mais ou encurtar a dose ou fizermos de alguma forma diferente. Por exemplo, em relação à Pfizer... O estudo aqui comprovando, né? Fonte, revista Nature, uma revista super conceituada. 175 voluntários com mais de 80 anos de idade. 99 receberam a segunda dose após 3 semanas. Estamos falando aqui da bula. 76 receberam a segunda dose depois de 12 semanas. Estamos falando aqui, por exemplo, do que está se adotando aqui no nosso país. Nesse grupo que fugiu da ideia da bula inicial, foi detectado anticorpos 3,5 vezes em maior quantidade, mostrando que não estava errado o estudo que foi feito e produziu inclusive a bula e viabilizou toda a sua utilização ao redor do mundo. Mas a gente precisa de tempo de observação, mais estudos precisam ser feitos e a gente percebe que, na verdade, o intervalo maior é capaz de provocar, nesse recorte aqui de pacientes com mais de 80 anos, uma produção maior de anticorpos, mostrando algo até melhor do que foi proposto inicialmente pela indústria. Pois é, um resultado surpreendente aqui. E, doutor, o senhor sempre nos explica que a gente praticamente está acompanhando esse momento de Covid-19 e de caminhada da ciência ao vivo, em tempo real. Então, nunca antes a gente pôde acompanhar cada publicação. Isso sempre existiu, mas agora tem se dado uma atenção maior. E essas mudanças aqui são compreensíveis e naturais para o universo da ciência. E quando essa informação chega para nós brasileiros, é muito comum que alguém tenha aquele sentimento de, não, peraí, se a bula está dizendo alguma coisa e na prática a gente está vendo outra, será que eu vou ficar menos imune? Será que então a vacina não vai ser tão boa assim? É importante que a gente lembre sempre que pode ser que daqui a 1 mês, 2, 3, nós tenhamos novas respostas e que existam modificações, não é, doutor? E é normal no percurso. Exato. A construção do conhecimento são tijolos que são colocados e o produto final só acaba sendo visto depois que o tempo acaba acontecendo. Então, existe, obviamente, uma ideia romântica, né, de um antídoto para sanar esse problema do coronavírus. Com todas as respostas tidas já com as nossas perguntas, mas na vida não é assim, né? Isso. Na vida real, o que se mostra é muitas vezes resultados surpreendentes e muitas vezes a gente, procurando uma coisa, encontramos outra, muitas vezes até melhor.
Aí a ciência respondendo que a gente tem que sim, senhor, confiar na vacina e ficar tranquilo com o trabalho dos cientistas. Próximo assunto que a gente traz aqui, ainda falando de vacina, e uma dúvida que surgiu nos últimos dias foi: o Brasil parou de aplicar a vacina da AstraZeneca em gestantes. Mas e aí, as gestantes que já tinham tomado a primeira dose, como é que elas ficam? O Ministério da Saúde orientou essas mulheres a tomarem a segunda dose com a mesma vacina, a da AstraZeneca. Só que, em vez de respeitarem as 12 semanas de intervalo entre as aplicações, elas devem tomar a segunda dose só 45 dias depois do parto. Doutor Fernando, mais uma informação então que foi se transformando e agora temos uma nova sugestão em cima das gestantes. Por que essa mudança e por que agora 45 dias depois do parto? Concorda comigo que poderia ser diferente? Você poderia aplicar a segunda dose de um outro imunizante, mas a gente não tem dado científico e informação nenhuma sobre isso. Então, o que acaba acontecendo é que, tirando a paciente da janela de maior risco, que é o período que envolve o parto, né, o momento final da gestação, o momento em que a mãe dá à luz e que o bebê acaba voltando e tem toda aquela questão da própria amamentação, 45 dias depois se mostra um momento mais favorável para que eventos adversos não aconteçam, colocando em risco a vida da mãe e a vida do bebê. Reforçando então aqui, para você que é gestante brasileira, que já tomou a primeira dose da vacina de Oxford AstraZeneca, a sugestão do Ministério da Saúde é que você tome a segunda dose com a mesma vacina, a da AstraZeneca, só que 45 dias depois do parto. Informações oficiais e sempre muito claras para você ficar bem informado, tá bom? Doutor Fernando, obrigada por responder tantas perguntas. Obrigado a você, Elisa, e pessoal, até breve. Encerramos então este que foi mais um Correspondente Médico.